Agora na questão 5, ele quer que a gente calcule a distância de A até B. A gente tem a nossa figura aqui, já fizemos isso utilizando Bhaskara, não foi? Eu acho que sim. Então agora vamos ver o que nós temos de informação. Temos que o seno de 30 graus aqui vai ser 1/2, então seria esse cateto aqui, né, do A até esse outro lado aqui. Dá pra gente igualar isso a 1/2. Então, aí no outro a gente não tem tantas informações. Tá. Melhor do que seno é cosseno, né? Ah não, mas aqui a gente tem o 30 centímetros aqui no cantinho. Beleza, então dá pra resolver isso daí. Começamos bem hoje, hein? Então tá, cosseno de 30 graus é o cateto adjacente, que a gente vai chamar de x aqui embaixo, dividido pela hipotenusa. Então, cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Vamos escrever sobre 2, não sobre 3. Raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é igual... Não, cara, tá vendo? Ó, começo de vídeo é sempre a mesma coisa, é sempre a mesma tragédia. Então, o cosseno seria o raiz de 3 sobre 3, que eu também posso escrever isso como sendo o cateto adjacente ao ângulo, aqui seria o nosso x, sobre a hipotenusa. Então, x sobre o 18. Tá bom. Então, este é o nosso valor para o primeiro pedacinho, né, que ele quer saber desse segmento AB aí. Então, aqui, se eu multiplicar ambos os lados por 18, eu vou descobrir que o meu x é igual a 9. Começam as galinhas a cantar de novo. Não tem horário, né? Tem que cantar a todo momento. Então, vai ser 9 raiz de 3, tá? Então, um pedacinho aqui a gente já descobriu quanto é. Então, daqui até esse biquinho aqui, essa pontinha é 9 raiz de 3. Raiz quadrada de 3. Para o outro pedaço, a gente pode fazer o quê? Bom, cosseno de 60 eu não teria como determinar. Eu vou ter que usar a relação da tangente de 60. Né? Tangente de 60 graus seria o cateto oposto ao ângulo, no caso nosso 30 aqui, dividido pelo cateto adjacente, que a gente vai chamar de y. Então eu sei que eu estou atalhando muito as coisas, mas a gente deveria ter considerado assim, ó. O nosso segmento AB seria igual a x mais y. O x a gente já encontrou, que seria o primeiro pedacinho ali. E o nosso y começa nesse biquinho aqui do triângulo e vem até o final, né? Até o B. Então é isso que a gente está buscando, tá? Então aqui galinha, poxa vida, galinha. Não pode dar um sossego uma vez na vida, cara? Tá, vamos para tangente então. Então tangente de 60 graus. Na verdade, a tangente de 60 a gente sabe que é raiz quadrada de 3. Sabemos isso? Sabemos isso. Isso vai ser igual isso que a gente viu na tabelinha lá. Se tu tá com dúvidas, volta no vídeo anterior. Então seria a raiz quadrada de 3 vai ser igual ao cateto oposto, que seria o 30, dividido pelo cateto adjacente ao ângulo de 60. Então, 30 sobre y. Agora, se a gente fazer o que aqui? Não, poxa, deixa eu arrumar. Se a gente multiplicar ambos os lados por y e dividir ambos os lados por raiz quadrada de 3, ficaríamos com o quê? Ficaríamos com y igual a 30 sobre raiz quadrada de 3. Aí a gente vai ter que racionalizar isso daí, não é? Acho que esse é o nome, já não lembro mais. São muitos nomes pra gente guardar, não me culpem, não me julguem. Poxa, caramba, cara, deixa eu arrumar. Quando o dia começa bem, ele termina bem, vocês sabem disso, certo? Não preciso nem dizer pra vocês. Se o dia começa bem, termina bem. Y vai ser igual a quem? Então, se eu multiplicar tanto o numerador quanto o denominador dessa fração por raiz quadrada de 3, eu ficaria com 30 raiz quadrada de 3 dividido por 3, isso aí dá 10 raiz quadrada de 3 centímetros.
E o x é 9 raiz quadrada de 3 centímetros. Então, somando esses dois, para a gente ter o nosso AB, né, que seria o segmento todo, que é o que ele perguntou no início da coisa, vai ser 10 mais 9, que dá 19 raiz quadrada de 3 centímetros. Vamos ver se está certo. É isso aí, 19 raiz quadrada de 3. Tá? Exercícios complementares. Já chegamos neles e depois deles teremos os testes. Tá vendo como essa parte aqui não foi tão difícil assim? A gente sabe muita coisa já. Então aqui para a questão 1, calcule o valor de x em cada um dos triângulos. Só tem 2, então a gente vai ter que calcular para os dois, tá? É a regra. 2 de cada questão, então. Então, letra A. Temos o ângulo... Ai, 36 graus. Ei, pra quê? Pra quê? Pra quê? Tá, qual relação a gente vai utilizar? Vai utilizar o seno, né? Não, seno não, tangente. A gente tem o cateto oposto ao ângulo e a gente conhece o cateto adjacente. A gente não conhece a hipotenusa, então vai ter que ser a tangente, tá? Tangente de 36 graus. Primeira informação que a gente precisa ter. Tangente de 36 graus. Então, tabelinha, né? A gente sabe que existe uma tabela, a gente já salvou isso aqui nas imagens para quando precisasse a gente ia conseguir usar. E chegou o momento. 36, cadê você? Tá aqui. Seno, cosseno, tangente. Tangente de 36 é 72, 0,7265. 0,7265. É, 7265. Opa, por que eu tô perguntando aqui, né? É. 7265. Tá bom, então sabemos isso. Então vamos colocar você... Não, fica aí do jeito que tu tá. O que mais que a gente sabe? Que a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então seria x sobre 8. Nossa, que multiplicação bonita que vai dar aqui. Isso aqui é igual a 0,7265. E como cantam a galinha aí, cara, mas também colocar um ovo não é fácil. Eu imagino que o bicho deva sofrer só um pouquinho todos os dias. Então aqui, se a gente multiplicar esse valor por 8, a gente vai ter alguma coisa, né? Bem legal. Vamos ver o que é. Isso vezes 8. 5,812. 5,812. É um valor bem legal, né? Cadê você? Tá aí. Então chegamos na resposta, não é tão difícil, só uma multiplicaçãozinha. Letra B. A B, o que a gente conhece? A gente tem um ângulo aqui, a gente tem a hipotenusa e a gente tem o cateto adjacente a este ângulo, que significa que a gente vai trabalhar com cosseno. O cosseno de 60 graus é igual ao seno de 30, ou seja, é 1/2. Então, a gente sabe que o x, que seria o cateto adjacente sobre a hipotenusa, que nesse caso é 12, isso aqui é igual a 1/2. E ó, a gente já está fazendo isso mais rápido, né? Sem dar muita atenção aos detalhes ali e justificar tantas coisas, porque, de novo, esse conteúdo, essa parte não é difícil, sabendo tudo que a gente sabe. Aí 200 horas gastas resolvendo questões tornam essa parte aqui bem fácil, né? Então, aqui eu vou ficar com 2... Não, se eu multiplicarmos os lados por 12, já está resolvido o meu problema. Então, meu x é igual a 6. Bem que fosse, se tudo fosse assim simples, ia ser muito agradável de resolver as questões, né? Mas tá aí, x igual a 6. E a 2, o que ela quer? Calcule x e y. Tá bom. Vamos diminuir só um pouquinho o zoom pra gente
não vê respostas. Não queremos nem a indicação de como começar a resolver isso daí. Tá. X e Y. Bom, a gente pode utilizar a relação de... aquela parte lá dos triângulos serem proporcionais, né? Pode ou não pode usar? Esse lado seria 6, o maior seria 10. Não, porque a gente não conhece o X nem o Y, então, outra coisa que a gente vai fazer é usar o seno, né? Relação de seno. O seno de 30 vai ser igual a y dividido por 6, né? O cateto oposto dividido pela hipotenusa é igual ao seno de 30. Então, y sobre 6, cadê você? É igual a 1 meio, que seria o seno de 30 graus. Logo, se a gente... Não, isso aqui não dá para visualizar nada, né? Esquece. É forçar demais. Agora sim. Se a gente multiplicar ambos os lados aí dessa igualdade por 6, a gente vai descobrir que o nosso y é igual a 3. E aí, o nosso x, do mesmo jeito, o x, que é o cateto oposto ao ângulo de 30, dividido pela hipotenusa, que nesse caso do triângulo grandão é 10. Então, x dividido por 10 é igual a 1 meio. Cadê o igual, hein? Cadê o sinal de igual? Não sei. Sumiu. Desapareceu-se. Ou melhor, nunca apareceu. Não é nem questão de que sumiu, ele nunca apareceu. Então aqui o nosso x, multiplicando ambos os lados por 10, a gente descobre que o x é igual a 5. Tá? Y é 3, x é 5. X igual a 5, o primeiro que ele fez foi o y, tá aqui, 3. Que bom, que acertamos. Questão 3, e antes dela a gente já sabe, né? Anota aqui para não vir para cá com um pedaço do enunciado na cabeça e esquecer porque tu teve que anotar o número da questão. Então calcule a soma dos catetos do triângulo retângulo da figura. A soma dos catetos, sabendo que o AB é 10, então a nossa hipotenusa é 10, e o cosseno do alfa é 3/5. Soma dos catetos, tá? Os catetos seriam o BC e o AC também, ou o CA. Soma deles, perfeito. Tá, hipotenusa 10, então a primeira coisa a gente vai descobrir esse cateto aqui BC, quanto é que ele mede, tá? Então tu sabe que BC dividido pela hipotenusa, ou seja, pelo 10, é igual ao seno. Não é bom, né? Tu conhece o cosseno. É. Então vamos, vamos primeiro pro CA. Vamos por partes, que adianta ter pressa? Não, então CA sobre 10, isso aí é igual ao cosseno de alfa, né? Que seria o CA, seria o cateto adjacente aqui ao alfa, e o cosseno de alfa é 3/5. Tá vendo? Pra que ter pressa? Pra que ter pressa? Então, se eu multiplicar ambos os lados aí por 10, eu vou descobrir que o meu CA, esse segmento aí, ou esse cateto, ele vai ser 10 por 5 dá 2, vai ser 6. Então, a medida dele é 6. E a medida do outro vai ser o que, cara? A gente já sabe. Se esse aqui é 6, o outro é 8. Tudo bem? Concordamos com isso? Mas vamos fingir que a gente não sabe. Então, a gente vai fazer, como a gente já conhece um cateto e a hipotenusa, a gente já tem como descobrir o valor do outro, né? Então faz a hipotenusa ao quadrado, vai dar 100. Isso aqui vai ser igual a 36, mais o outro cateto elevado ao quadrado, que o outro cateto é, vou chamar de CB, tá? Então CB ao quadrado, isso aqui vai ser igual a 100 menos 36, que é 64. Logo, nosso CB vai ser igual a 8.
Essas imagens aqui, ou eu tô olhando, a minha visão tá muito ruim, ou este cateto, que o tamanho dele devia ser 6, ele é maior do que esse aqui, que devia ser 8. Talvez eu esteja vendo mal, mas sabe, pela imagem tu não consegue ter uma noção do que está acontecendo. Fica estranho, melhor quando tu descobre o valor da medida do cateto, tu olha pro outro e fala, mas o outro tinha que ser menor então aqui pelo desenho, né? E aí tu descobre que não é. Mas vamos lá, o nosso AC é 6, tá? Eu chamei de AC também, eu chamei de CA. Eu chamei de CA, mas é 6, e o outro lá, o CB, que eu não sei como é que ele chamou, BC é 8, tá? Então resposta 14. Ah, ele quer a soma dos dois, né? Perdão. Então a nossa resp vai ser igual a 8 mais 6, que dá 14. E não é igual, né, cara? É 2 pontos aqui, ó. Eu me esqueci que era soma. Eu achei que já estava pronto. Mas não estava pronto, me enganei, equivoquei-me. Tá, 4. Quando o ângulo de elevação do Sol é de 65 graus, a sombra de um edifício mede 18 metros. Calcule a altura do edifício. Tá, a sombra dele mede 18, triângulozinho. O que a gente tem de informação aqui? Temos que a gente tem o cateto adjacente ao ângulo e a gente tem o cateto oposto ao ângulo. Então, o que relaciona essas duas medidas seria a tangente deste ângulo de 65 graus. E é o que a gente vai buscar, né? E aí o carinha botou o número da questão, essa é a 4. Eu espero que seja, porque eu não gosto de errar, não. É a 4, tá. Então, primeira coisa que a gente vai buscar é essa tangente aí, né? Essa tangente de 65 graus. Tem que dar uso àquela tabelinha, né? Os caras têm que justificar as coisas. É só isso mesmo, só 65, nada mais, nada menos. Tá, então deve ser desse outro lado aqui. 65 está aqui, beleza, aqui é seno, cosseno, tangente. 2,1445. E agora a gente sabe que o cateto oposto, que seria o H dividido pelo cateto adjacente, é igual a tangente, né? Então, H dividido por 18 é igual ao valor da nossa tangente, que é de 2,1445. Uma multiplicaçãozinha simples, demorada, que a gente não vai fazer. Não é mesmo? Todo mundo sabe disso. E a altura acho que é em metros, né? Então vamos puxar a calculadora aqui. Vou colocar você. E aí multiplicar isso por 18, né? 38,601. Tá? Então a altura é 38,601. É 38,6 metros. Ele aproximaria para isso, eu acho, tá? Vamos botar assim. 38,6. Não é a melhor aproximação do mundo, mas já é suficiente. Pelo visto pra ele não, né? Tem que ser o 38,601. Não tem essa de aproximação, não. Tá bom? Só vamos ver se as linhas aqui, se as páginas estão certas. Agora acho que tá tudo seguindo bem. Epa, ó os erros, hein? Ó. Questão 5. Vamos anotar aqui para nós não esquecer do número da questão. Que hoje a gente tem mais 2 vídeos depois desse para gravar, para ver se a gente termina esse livro de uma vez. Eu nunca mais quero ver esses assuntos aqui na minha frente. Nunca mais.
Quando o ângulo de elevação do Sol é de 60 graus, a sombra de uma árvore mede 15 metros. Calcule a altura da árvore considerando que raiz de 3 é 1,7 aproximadamente. Tá? Então, de novo, ele quer saber a altura, né? A sombra, calcule a altura da árvore. Tá. Então vamos chamar essa altura de x, e o que de informação a gente tem? A gente tem o cateto oposto ao ângulo e o cateto adjacente ao ângulo. Tudo bem? Então, tangente. Tangente de 60 graus é raiz quadrada de 3, que ele disse pra gente aproximar isso de 1,7, para 1,7, considerar isso assim. Então melhor começar escrevendo do outro jeito, né? Vai ser a altura que eu estou chamando de x, dividido pelo 15, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Isso aqui igual a tangente de 60, que a gente sabe que é raiz quadrada de 3, mas que ele mandou usar 1,7 como aproximação. Então a gente faz, né? Porque a gente obedece, a gente está condicionado a obedecer, e é só isso que a gente sabe fazer. Então, nosso x vai ser mais ou menos o que a calculadora disser pra gente que ele é. Então, 1,7 vezes... Por que veio pra cá a calculadora? Não precisa ser tão longe assim. Vezes 15 dá 25,5. Metros, eu acredito, porque... aqui é metros embaixo, então é isso. 25,5, a nossa RESP tá aí, 25,5 metros. Na figura, então questão 6. Nesta figura, a tangente do alfa é 1/3, calcule o x, tá? Primeira coisa, informação importante. Tangente do nosso alfa é 1/3. Temos que guardar isso na cabeça. Se a gente não consegue guardar na cabeça, a gente anota. Que é outro recurso extremamente valioso. Então tá bom. O que é importante a gente notar aqui? Que desse desenho, o valor desse cateto aqui, que seria do B até aqui embaixo, vale a mesma coisa do X. É a mesma medida aqui do A até o D, né? Imagino eu. Então, se a gente traçar aqui aqui teria um quadrado do lado deste triângulo, é isso que eu quero dizer. Então, a medida do x é a mesma medida aqui desse cateto oposto ao ângulo alfa aí. Aí, qual que seria... O que a gente conhece? A gente conhece cateto oposto. Cateto adjacente desse triângulo formado seria o quê? Seria 11 menos 2, que dá 9, tá? Então, a medida aqui, tirando esse lado do quadrado, que a gente ia formar... Não, quadrado não, desse retângulo, né? Então, seria 11 menos 2 dá 9, tá? Então, temos 9 para o cateto adjacente ao alfa. E x é a medida do cateto oposto ao alfa também. E ele já deu a tangente pra gente, né? 1/3. Então, x sobre 9, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, é 1/3. Então, x dividido por 9, isso é 1/3. 1/2 não, 1/3. 1/2. Onde é que eu tiro essas respostas? Tá, então aqui, se eu multiplicar ambos os lados por 9, vamos descobrir que o nosso x é igual a 3. 3 alguma coisa? Só 3 mesmo. É isso? Exatamente, só o 3. Tá bom, chegamos nos testes, e os testes são bons porque depois deles vem novo conteúdo. Não vai ser tão novo assim, porque vai ser... Acho que vai seguir aqui na parte de trigonometria mesmo. Mas não tem problema, né? A gente não está sofrendo tanto com isso. Questão 1. Para o triângulo retângulo BAC, a relação correta é o seno de B. Então, vamos olhar para cá, seria você. O seno deste ângulo B aqui. O seno do B seria o cateto oposto a ele, que seria esse Bzinho, dividido pela hipotenusa, que no nosso caso é o A. Então seria Bzinho sobre A. E é justamente isso?
É só? Tá bom. Achei que ia ser mais complicado. Tá, então o cosseno de B, só vamos olhar as outras e ver por que tá errado. O cosseno desse ângulo B aqui de cima, ele está dizendo que é B sobre A. Não é, né? Porque tu viu que é o seno. O cosseno deste ângulo seria o cateto adjacente, que seria o C aqui, ao ângulo, dividido pela hipotenusa, que nesse caso é A. Então seria C sobre A. Uhum. E o que mais? O que mais? A letra C, a tangente desse ângulo. Bom, tangente, ele está dizendo que é C sobre B. Tangente é cateto oposto, que ia ser o B, dividido pelo cateto adjacente ao ângulo, que é o C. Então, seria B sobre C. Tá, então a gente entendeu o que tem que entender daí. Questão 2. O valor do A, calma lá, o valor de A no triângulo ABC é o valor do A. Tá, o que a gente vai usar? Ó, a gente conhece o cateto oposto ao ângulo, sabe o valor dele, e a gente sabe o valor do ângulo de 30, do seno de 30 graus, né? Então essa relação relacionaria o A com esse 18 e com coisa aqui. Então é isso que a gente vai usar. O seno de 30. Então, seno de 30 graus, tu pode escrever como sendo cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, 18 dividido pela hipotenusa, que é A, isso aqui é igual a 1/2. 1 dividido por 2. Só isso. Eu lembro de tentar decorar esses ângulos aqui, né? Aquela tabelinha lá dos que mais aparecem, que seria o ângulo de 30 graus, o de 45 e o de 60. Mas só por tentar decorar eu não sabia mais nada. Eu só queria guardar essa informação na cabeça e mais nada, cara. Que coisa triste que foi o meu passado. Tá, voltando pra cá. Então, se eu multiplicar ambos os lados aí por 2A, para me livrar dos denominadores, eu ficaria com 2A, não, ficaria com A na verdade, igual a 36. Então, multiplicação básica, vamos ver se é isso. A igual a 36. E foi a questão 2. Questão 3, que a gente vai anotar aqui, para não nos esquecermos. Sabendo que a tangente de 30 graus... Olha, já está te dando a dica de como é que ele espera que tu resolva a questão, né? De qualquer jeito. Então, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Sabemos disso? Sim. Então, determine a medida do segmento AB na figura abaixo. O AB seria aqui, tá? Cateto oposto é o que a gente quer saber. A gente sabe a relação da tangente, né? Então, seria o cateto oposto, vamos botar aqui AB, sobre o cateto adjacente ao ângulo. Opa! O cateto adjacente seria 300 metros. Vamos esquecer disso. Isso aqui é igual a tangente do ângulo de 30, que é a raiz quadrada de 3 sobre 3. É isso. É isso e mais disso, né? O que a gente faz? Bom, é só multiplicamos os lados por 300. Hein? Então, nosso AB vai ser 300 dividido por 3 vai dar 100. Então, vai ficar só 100 raiz de 3. Metros. Espero que ele não queira a resposta disso em aproximada. Eu não vou fazer. Tá bom? AB então é isso. Ele deu aproximado? Não. Vai tomar. Ok. Tudo bem, não vamos discutir. Ele deu opções aqui. A gente teria como responder isso sem fazer essa raiz quadrada, porque veja, tu não tem acesso à calculadora. Tu ia ter que resolver isso daqui.
Raiz quadrada do 3. Ah, mas é um valor que a gente meio que decora, tu sabe, o valor aproximado, daí... Pois é, né, meu amiguinho? Tu sabe, eu não sei o valor aproximado das raízes e nem fico decorando isso. Como é que a gente resolveria uma coisa desse tipo, cara? Tem aquela maneira de estimar a raiz, né? Não, mas aí seria a raiz aproximada por... É, só se tu decorasse mesmo. O que tu ia saber em relação a essa raiz aqui? Isso aqui é menos do que 2, né? 1, alguma coisa. Isso ia te ajudar a responder essa questão? Sim. Porque se tu sabe que raiz quadrada de 3 vai ser menor do que 2, é 1, sei lá o que, porque a próxima raiz quadrada exata que tu conhece seria a do 4, né? Que seria 2. Então a raiz quadrada do 3 é algo menor do que 2 e é algo maior do que 1, porque raiz quadrada de 1 tu sabe que é 1, raiz quadrada de 4 tu sabe que é 2, então essa daqui estaria no meio das duas, então seria 1, alguma coisa. Sabendo disso, que a gente já sabe, a gente já viu essa parte também, tu olharia para as opções aqui e daí tu ia ter 1, alguma coisa vezes 100. Então isso teria que dar 100 e alguma coisa, certo? Então nas alternativas tu tem 173, muito bonito o valor. Tem 346, com toda certeza que não. Seria 100 vezes 1, sei lá o que. Não tem como dar 300. 100 também não tem como dar, porque essa raiz quadrada do 3 é um pouquinho maior do que 1. Então 100 vezes uma coisa que é um pouquinho maior do que 1 vai dar 100 e alguma coisa. 200 não vai dar, porque para dar 200 teria que ser 2, tá? E raiz quadrada de 3 definitivamente não é 2. Então sim, a gente teria como, de fato, com tudo que a gente já viu até agora, a gente teria como entregar a resposta tranquilamente. Mesmo sem ter feito essa raiz aqui, sem saber o valor aproximado dela, tu teria como marcar com toda a certeza do mundo a resposta certa aqui. Viu? Com tudo que a gente já sabe, que é pouquinha coisa, a gente já faz muita coisa, né? Por aqui nessas questões. Então na questão 4 aqui, na figura abaixo o valor da tangente do ângulo C é. Tá, o ângulo C está aqui. Tangente dele seria o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ah, sim. Primeiro então a gente teria que determinar quem é o tal do cateto oposto. Olha, nessa questão aqui, de novo, é aquele triângulo básico, de tanto tu ver, a gente teria que forçar muito para dizer, eu não sei, que valor será que é esse cateto aqui? Se aqui a gente tem 6 e a hipotenusa é 10. Isso aqui é 8, tá? Então, o valor da tangente seria o cateto oposto sobre o cateto adjacente ao ângulo C. Então, seria 8 dividido por 6. Tu pode calcular aquilo dali, né? Faz a tua báscarazinha de sempre aí e chega nessa resposta. Mas, de novo, é um triângulo que aparece muito essas medidas aí. Não tem como a gente fingir que não sabe o que vai acontecer, tá? Então, a tangente, a TG do ângulo C, eu não sei se eu coloco, acho que é assim, né? Pera aí, ele não vai botar o chapéuzinho no C, não vai. Tá, mas é desse ângulo C aí, eu vou botar assim. A tangente deste ângulo vai ser o 8, cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente ao ângulo, que é o 6. Isso a gente consegue simplificar, 8 por 2 dá 4 e 6 por 2 dá 3. E é bem provável que ele queira fazer essa divisão, né? Ele vai querer fazer, certamente, porque ele precisa. Então, vamos copiar isso aqui, vamos fazer na calculadora para ver quanto é que dá. 1,33, talvez ele não faça, talvez deixe na forma de operação. Vamos torcer para que isso aconteça. Então vamos botar aqui questão 5. O que ele fez? Tá, 4 terços, letra A.
pra gente 4/3 também. Questão 5 agora. O cosseno do ângulo alfa assinalado na figura abaixo é... Bom, cosseno do alfa seria o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Só que primeiro a gente tem que descobrir que valor é esse aqui, né, do x. Então nossa hipotenusa é 2, então vai ser 2 ao quadrado, vai ficar 4, igual a x ao quadrado, que somos os catetos, mais 1, né? 1 ao quadrado, 1. Então, vamos ficar com x quadrado igual igual a 3, né? Não a raiz quadrada, agora sim. Tirando a raiz, vamos ficar com x igual a raiz quadrada de 3. Então esse é o valor deste cateto. Então o cosseno deste ângulo vai ser... É cosseno, né? É o cosseno. Então vai ser raiz quadrada de 3, que é o... Vamos escrever, né? Para de falar e escreve. Cosseno do alfa. Fica muito feio só falando e falando, não escreve nada. Vai ser o cateto adjacente ao ângulo, que seria o x. Então raiz quadrada de 3 dividido pela hipotenusa, que é 2. Então raiz de 3 sobre 2 é o cosseno de 30 graus. Então logo nosso alfa aí é 30 graus. Não sei se ele perguntou isso, acho que não. Ele só quer saber quanto é, né? Raiz quadrada de 3 sobre 2. Tá. Questão 6. Na figura abaixo, o seno do ângulo alfa é 2/3. Então o valor de x é... Bom, é só inverter o triângulo aqui, não tem problema, né? Cateto oposto sobre a hipotenusa vai ser igual a 2/3. Essa é a questão 6, eu acho que é. Eu acho que é. Então, cateto oposto ao ângulo vai ser x, a hipotenusa é 12, isso é igual a 2/3. Então, se eu multiplicar ambos os lados por 12, eu vou ficar com x igual a 12 por 3 dá 4. 12 por 3 dá 4, vezes 2 dá 8. Às vezes o cara fica meio lento mesmo, o cara olha e não sai as coisas. Mas tá aí, x igual a 8, letra B, pra nós. Vamos botar aqui 7. Infelizmente não tem mais as questões que a gente olha pra ela e encontra a resposta só de olhar pra questão, né? E pensar sobre, infelizmente. Tá, questão 7. Uma escada encostada em um edifício tem seus pés afastados a 50 metros do edifício, tá? Já vi. Formando assim com o plano horizontal um ângulo de 32 graus. A altura do edifício é aproximadamente... Pra que tu faz isso comigo? Tá, a gente tem o valor do que? A gente quer saber a altura, então vamos considerar x isso daqui, a altura do edifício. E a gente conhece então o cateto oposto, a gente tem ele, a gente tem o cateto adjacente e o ângulo aqui, então tangente, né? Então o que a gente está procurando neste caso seria tangente de 32 graus. Quanto é que vai dar isso aí, cara? 32, tá aqui, 32 seno, cosseno, tangente, 62,49. E aí a gente pode dizer que o x dividido por 50, então o x, cadê o x? Tá aqui, sobre 50 é igual, então que eu tirei o 15, cara.
x sobre 50 é igual a 0,6249. E é só uma multiplicaçãozinha básica e tá tudo resolvido. Tu já imaginou isso? Uma multiplicaçãozinha básica. Cara, eu não sei o que tá acontecendo, cara. Tem um coelho do outro lado desta parede aqui numa gaiola. E este coelho não era um bicho que fedia muito, mas agora ele tá se superando. Acho que ele tá se acostumando comigo, daí ele tá tá se mostrando como ele realmente é, né, o bichinho. E antes que alguém pergunte, não, não é meu e não, eu não faço questão nenhuma de criar bicho nenhum em gaiola, mesmo que seja para a alimentação, tá? Não me interessa na carne do coelho. Então isso aqui vai dar 31,245 metros. Seria isso? 31 metros e alguma coisa. Vamos ver. Cadê? 31,24, ele arredondou? Ele só cortou. Arredondou, porque o 5 aqui tu mantém, né? Ou tu arredonda pra cima, então seria 31,25. Ele só descartou o 5 e pronto. Opa, não. Eu vou botar a questão 8 aí, pô. 31,24, tá bom. Tá, 8. Um avião levanta voo sobre um ângulo de 30 graus. Depois de percorrer 8 quilômetros, o avião se encontra a uma altura de... Boa questão. Então, temos relação... A gente tem a tangente aqui. 8 quilômetros. A gente tem o ângulo, tem o x, que é o cateto oposto a esse ângulo, então seno, né? Certamente. Cateto oposto sobre a tangente, sobre a hipotenusa, né? Não tangente. Então x sobre 8 é igual a seno de 30, que é 1/2. Quantidade de questões de física que tu vai resolver com esses conhecimentos básicos aqui, tu não tem noção. Tá? Então aqui, se a gente multiplicar ambos os lados aí por 8, vamos ficar com x igual a 4. Isso mesmo. É 4 o quê? 4 quilômetros, né, cara? Vamos ver se está certa a resposta. Está certa a resposta. Como é que ele fez? Seno de 30, x sobre 8, mesma coisa que a gente. Chegou em 4. Tá, questão 9. A gente tem que na figura abaixo o cosseno do ângulo alfa é 3/5, tá? Então a soma dos catetos do triângulo retângulo é... Tem desenho? Tenho medo de olhar o desenho. Ou esse desenho é da resposta? Acho que não, né? Então deixa ali. Pá, tem resposta pra tudo que é lado, cara. Cosseno é 3/5. Então vamos dar uma arrumada aqui. Cosseno do alfa 3/5. Só deixa eu anotar isso. Tá, então ele quer saber a medida aqui. Primeiro, se a gente encontrar o resto a gente resolve com Bhaskara, certo? Então vai ter que ser o x, né? O primeiro pra gente encontrar. Então o cosseno do alfa vai ser igual a x sobre 10. Então vamos lá, x sobre 10 é igual a 3/5. Provavelmente. Então, multiplicando ambos os lados aí por 10, a gente vai descobrir que o nosso x vai ser 6. Tá, 10 por 5 dá 2, 2 vezes 3 dá 6. Então 6, o y é 8, tá? Desculpa, triângulo aqui ele não tem pra onde fugir, né? O que adianta ele apresentar pra gente um triângulo desse? Assim?
Ah, mas e numa prova? Bom, numa prova mesmo, tu tem que mostrar todas as tuas contas, aí é só tu fazer, pô. Faz lá, pega lá, eleva o 10 ao quadrado, faz isso igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Teu x é 6, então vai ser 10 ao quadrado igual a 36 mais y ao quadrado. É só isolar o y e tu vai descobrir que o y vale 8. E pronto. Aqui é sempre os mesmos valores para o triângulo, daí não dá pra a gente não fazer desse jeito, né? Então x igual a 6 e o nosso y aí igual a 8. Relações métricas num triângulo qualquer. Agora que as coisas vão começar a ficar interessantes. Mais do que já estavam. Temos o teorema lado oposto ao ângulo agudo. Então, o quadrado da medida do lado oposto a um ângulo agudo é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados, menos 2 vezes o produto da medida de um desses lados pela medida da projeção do outro lado sobre ele. Entendeu o que eu disse? Então aqui ele vai demonstrar isso pra gente. Pegaríamos um triângulo qualquer, não é mesmo? Mas não tão qualquer assim, porque precisamos manter algumas relações. Então ele vai demonstrar no triângulo BCD. Quem é o BCD? É o grandão. Não é o grandão, é o segundo maior de todos. Onde a hipotenusa é o Azinho, esse lado aqui é o B menos M e tudo mais. Certo? Certíssimo. Tá, então aqui tá tudo arrumadinho, entendemos. Então ele tem as relações a ao quadrado igual a h quadrado. Tá, então vamos fazer isso também, tá? Então nesse BCD aqui, que é este pedaço, a gente vai ter o quê? Isso é importante, tá? Eu recomendo que você pelo menos entenda o que está acontecendo, vai acontecer nessa demonstração. Então a gente teria a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então um dos catetos é o nosso h, que seria aquela altura ali. Então vai ser h ao quadrado mais o quadrado do outro cateto, que nesse caso é b menos m, tá? Se m é a medida desse pedacinho aqui, então a medida do resto, considerando que a nossa hipotenusa nesse caso ele está chamando de b, né? Desse triângulo grandão, então, que eu imagino que seja um triângulo retângulo, mas ele nem fez questão de deixar isso claro. Então a gente vai considerar que não seja, então. Não sabemos. Por enquanto vamos considerar isso, tá? Vamos dizer que isso aqui não seja um ângulo de 90 graus, a gente não sabe. Mas enfim, essa medida desse lado aqui, ele expressou dessa forma, né? Um pedacinho é M e o todo é B, do A até o C é B. Então esse outro pedacinho vai ser B menos M, tá? Então para nós é o cateto que nos importa. Então B menos M é a medida dele e a gente eleva isso ao quadrado. Então esse é um dos triângulos, beleza? O que ele vai fazer? Vai fazer essa conta, tá? Então A elevado ao quadrado é igual a H elevado ao quadrado mais, aqui vai ser o quadrado primeiro, então seria B quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, então vai ser menos 2bm, mais o quadrado do segundo, então m ao quadrado. E não cabeu tudo ali. Que miséria, que coisa triste. Se eu tirar um espacinho, cabe. Então vamos deixar assim, só para ficar a linha inteira por aqui mesmo. Então tá aí, menos 2bm mais m quadrado. O que ele vai fazer com essa informação ainda a gente não sabe, mas pelo menos a gente chegou nela, né? E no triângulo BAD, ele vai fazer a mesma coisa, certo? Cadê? BAD, então é este outro aqui.
Então a gente sabe que a nossa hipotenusa é o C, o Czinho, né? Então vamos ter Czinho ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado, seria H ao quadrado mais M ao quadrado. Tá bom, se temos, tá aí. Tá feito. Então ele vai substituir o 2 no 1. Ele isolou o H ao quadrado, ok. Então vamos fazer isso. Nosso H ao quadrado aqui vai ser igual a C quadrado menos M ao quadrado. Até que não tem problema nenhum. Então vai substituir esse H ao quadrado na primeira equação do outro triângulo lá que a gente teve, né? Então, substituindo, teríamos o quê? Opa, mas não é aqui, né? Senão, esse aqui não tá pronto, cara. É isso daqui. Deixa eu só botar um espaço entre estas coisas. É em você. Tá no lugar do H quadrado e vai substituir por C quadrado menos M ao quadrado. Tá. Aqui então a gente tem mais M quadrado menos M ao quadrado. Copia você para nós limpar um pouco. Tá, menos M ao quadrado com mais M ao quadrado vai dar 0. Então vocês foram-se embora. Sobrou isso. Então, esse lado ao quadrado, vamos olhar para a figura. Então, o valor dessa medida aqui, elevado ao quadrado, eu consigo expressar esse valor. Olha que coisa bonita, hein? Eu consigo expressar isso como sendo o quadrado da soma dos outros dois lados, menos 2 vezes o B vezes o M. Então, se a gente olhar quem é o nosso B, o B seria a medida da suposta hipotenusa, a gente não sabe. Então, suposta hipotenusa menos o M, que seria você. Tá bom. Menos um pedacinho ali, tudo bem, tá. O importante é que a gente consegue encontrar o valor de um dos lados, ou da hipotenusa, ou qualquer coisa usando isso daqui, certo? Só que não parou por aí, né? Vamos ver o que mais que a gente tem. Então A ao quadrado igual a B quadrado mais o C ao quadrado menos 2BM. Tá. Exercício resolvido. Na figura abaixo, calcular o valor de x. Tá, e aqui é 10 o total. Então, no caso, o nosso x aqui seria o m que a gente viu, né? Ou a gente pode considerar assim? Eu acho que pode, né? O m é a projeção do cateto, não sei. Então, a gente sabe que o ângulo oposto quer dizer, o lado oposto ao ângulo, eu consigo escrever como sendo, então isso aqui seria o lado oposto, né? Então vai ser primeiro escreve, primeiro bota assim, ó, exemplo, primeiro de tudo, e vamos tentar fazer as coisas. Então o lado oposto ao ângulo, que nem a gente viu, vai ser ao quadrado. Então aqui vai dar 64 igual ao quadrado a soma do quadrado dos outros dois lados seria 9, que é 81 mais 100. Então, seria 81 mais 100 menos 2 vezes o B, né? No nosso caso, sei lá, volta para a questão lá, para a gente olhar para o desenho de novo. Vai ser menos 2 vezes o B vezes o M, certo? Menos 2BM. Tá. Então, aí é que tá, né? Ali inverteu a figura, mas acho que o tamanho não importa da coisa. O jeito como tá o triângulo. Então aqui eu posso considerar que o meu x seria o B e o 10 aqui seria
Na verdade o 10 seria o B e o X seria o nosso M, né? Então isso aqui seria menos 2 vezes 10x, que daria 20x. Acho eu, penso eu, imagino. Suponho. Então se a gente dividir todo mundo por... Todo mundo não, porque não vai dar para todo mundo. Esse 81 aqui não vai colaborar com a brincadeira. Não vai, né? Não vai. Então eu vou fazer 100 menos 100 mais 81 dá 181. Melhor. Soma 20x em ambos os lados. Vamos ficar com 20x aqui igual. Isso aqui é 181. Subtrai 64 em ambos os lados, menos 64. Agora sim, está melhorando a coisa. Então, vou ficar com 20x igual a quem? 180 menos 60 dá 120. Seria 120 menos 3, 117. Acho que eu errei alguma coisa aí, tá? Vamos olhar como é que ele fez no exemplo, que eu tô quase certo que eu errei. Não, foi isso mesmo. Seria 2 vezes 10 vezes x. 181 menos 64, 117. Vai ficar 117 por 20. Putz, quem diria? Tá bom, então, primeiro de tudo, vamos dividir ambos os lados por 2 então, tá? Então vai ficar 10x igual 100 dividido por 2 é 50, 17 é 8,5, né? Porque então vai dar 58,5. A gente sempre tenta facilitar a nossa vida, né? E aqui, se a gente dividir agora ambos os lados por 10, a gente vai ficar com x igual a 5,85. Aí, vendo a resposta é fácil, cara. Eu não olhei a resposta, tá? Eu vi a fração aqui e falei, tá, beleza, chegamos nisso. E a resposta a gente ignora. Até porque a minha memória é boa, né? Até nem sei se tá certo. 5,85 é o que tá lá. Memória é boa, boa mesmo, com vontade, com força. Então, quer dizer, nem sei se é aqui o que temos de exercício, é só exercícios mesmo. Então bota a letra A aqui, não tem número, não tem nada, é só um A qualquer. Certo, aplicação direta do que a gente viu, tá? Então, o ângulo oposto, quer dizer, o cateto oposto ao ângulo que a gente tem aqui é o x. Calma lá. O cateto oposto a esse ângulo, que a gente não sabe o que é o aqui que a medida dele é 9. Então, a gente vai escrever. Como é que a gente faria? Seria a ao quadrado mais, isso é igual a b quadrado mais c quadrado menos 2am, certo? Essa é a porcaria da coisa que a gente usa. A quadrado, b quadrado mais c quadrado menos 2bm, tá? Então, bm. Pronto. Vou tentar não esquecer. Então, nos exercícios, o que a gente tem? O nosso A aqui vai ser o 9. Então, vai ser 9 ao quadrado 81. Igual a os outros, né? Seria 5 e 10. Então, 5 ao quadrado é 25. Mais 10 ao quadrado, que é 100. Menos 2 vezes o 10 aqui embaixo. 2 vezes o 10, não, né? 2 vezes o A. Caramba, cara. Isso não é pra ser difícil, isso é pra ser estupidamente fácil. Por que eu tô confundindo com 10 ali? É BM. Então o A é aqui,
o B e o C ficariam nos lados. É isso que eu estou confundindo? Com essa figura? É, porque o B é exato. Esse aqui é o B. Tá, B aqui embaixo e C aqui. Tudo bem. Essa confusão, essa confusão. Coisa feia, coisa feia. Então voltamos para cá. Então vai ser B vezes o M. O nosso M é X, então vai ser 2 vezes 10, que vai dar 20, vezes o X. Estamos bem com isso. Então vamos somar 20x em ambos os lados. Igual. Vai ser 125 menos 81. Que soma boa de fazer, né? 100 menos 81 dá 19. 25 mais 19 dá 35, 44. Agora, se a gente dividir ambos os lados aí por 2 primeiro, a gente vai ficar com 10x igual a 22, logo nosso x vai ser igual a 2,2. Que dividir por 10 depois é mais fácil. É isso aí, 2,2. Tá? E a B, opa. Tá, como isso aqui é uma repetição da mesma coisa, eu vou fazer duas. Ó, tem até a D. Até a D, então vamos fazer a D. Uma repetição só para gravar isso aí. Não precisa de muitas repetições, não. Da repetição de questões. Então, para D a gente teria o que? X ao quadrado. Este ângulo aqui, esse cateto é oposto ao ângulo. Então, x quadrado, a gente vai escrever como 8 quadrado mais 12 quadrado. X quadrado igual 8 ao quadrado 64 mais 12 quadrado, que é 144, menos 2 vezes o B vezes o M. Tá, calme lá. Quanto é que a gente vai ter aqui? Eu vou fazer 2 vezes 4,5 primeiro, né? Que vai dar 9. E vai ficar 9 vezes 12. Caramba, caramba. 12 vezes 9. 12 vezes 10 é 120. 12 vezes 9 é 108. Tá. Então isso aqui menos 108. Interessante, não é mesmo? Eu posso considerar que o meu x ao quadrado vai ser igual a 60, tá? Estou só reescrevendo para não precisar fazer no caderno. 60 mais 140 menos 100. Porque aqui eu peguei 4 desse 60, mais esse 4 deu 8, menos esse 8 do 108, ficou assim. Melhorou? Pra mim melhorou bastante, olha aí agora. Tá mais fácil fazer essa conta. Então 60 mais 140 dá 200, menos 100 dá 100. Logo nosso x é igual a 10. É isso aí. X igual a 10. Teorema lado oposto a ângulo obtuso. O quadrado da medida do lado oposto a ângulo obtuso é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados, mais 2 vezes o produto da medida de um desses lados pela medida da projeção do outro sobre ele. Nossa, nossa, nossa. Quanta coisa, não é? Tá, ângulo obtuso seria o ângulo que é maior de 90, né? Maior que 90. Então o lado oposto a este ângulo seria você, né? Não é mesmo? É mesmo, é mesmo. Então, o quadrado da medida do lado oposto ao ângulo obtuso é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados. Então, vamos tentar fazer só lendo ali. A ao quadrado
seria igual à soma da medida dos outros dois ao quadrado, então seria b e c ao quadrado, tá? Seria b ao quadrado mais c ao quadrado, que é mais igual a soma dos outros lados, mais duas vezes o produto da medida de um desses lados pela medida da projeção do outro sobre ele. Duas vezes da medida de um desses lados mais, caramba, do outro lado só... vamos ter que ver. Vamos ter que ver o resto ali, deixa quieto. Vamos ver o que ele tem pra nós aqui. Então, o nosso ângulo A é obtuso. Tá aqui. Então, A ao quadrado, B ao quadrado é mais 2BM. BM. Tá, M mais B. Tá bom, tu faz a projeção desse e soma com o outro, tá? Então, demonstração. A ao quadrado igual a H, ele está usando os mesmos recursos de antes. A hipotenusa aqui ao quadrado é igual a H ao quadrado mais M mais B ao quadrado, que seria o total aqui, né? Fez a projeção ali do C. Beleza. Aí formou esse triângulo grandão. A gente vai fazer isso com certeza, mas certamente. Então A quadrado é igual a H ao quadrado. É bom compreender as coisas, mais o outro cateto, nesse caso é M mais B. Mesmo que tu não entenda tudo de uma vez, pelo menos tu escreveu, tu tá se familiarizando com aquilo. É melhor que tu olhar assim de longe e não se aproximar, não tentar interagir. É muito pior isso. Então, mesmo que tu não esteja entendendo tudo, escreve. Se acostuma, para depois não se assustar quando tu olhar numa questão quando aparecer esse tipo de coisa, falar, tá, eu meio que eu já vi isso, eu acho que eu sei o que fazer. Até gaguejei, né? Até me assustei um pouco. Então, outro cateto M mais B quadrado, a gente faz isso, vai ficar com o quê? A ao quadrado igual a H ao quadrado. E se tu vai perguntar assim, tá, mas e o cara que ficou fazendo todas essas contas, encontrando relações entre um lado, conseguir escrever o valor daquele lado como a soma dos outros dois lados, mais um produto, não sei do que. Esse cara não tinha o que fazer? E eu te digo, né, acho que não. Acho que ele estava se divertindo com essas coisas aqui. Então, vamos nós agora tentar se divertir um pouco, né? Então vai ser isso aqui, vai ser mais quadrado do primeiro, tá? Mais duas vezes o primeiro pelo segundo, no 2, não, pô, B primeiro, 2BM, vou deixar assim, fica mais organizadinho, mais 2BM, mais o quadrado do segundo seria mais B quadrado. Tá, ficamos com esta coisa aí. Não trava computador, tu não inventa de fazer isso de novo. Tá, então o que ele vai tirar do outro triângulo BDA? O D e o A, cadê você? B... Ah, desse daqui, tá bom, tá, desse pequenininho a gente tiraria C ao quadrado é igual a ao quadrado mais M quadrado. A ao quadrado, que A, cara, é H. Tá tirando o A aí. Ele vai substituir o H de novo, né? Vai ficar só com os outros termos. Muito bem. Então, nosso H ao quadrado vai ser igual a M ao quadrado, ou melhor, C ao quadrado mais M quadrado.
Então, se a gente pegar este valor e substituir aqui dentro, de novo, tu tá tentando se livrar dessa altura aqui, tu quer ficar só com conseguir relacionar as coisas só com o valor dos catetos aqui, no máximo a projeção de um dos catetos sobre o outro ali, ou sobre o sei lá o que. É isso, né? Então, nosso h ao quadrado sabemos que é c quadrado mais m quadrado. Vamos deixar isso como referência ou só substituir? Acho que dá para substituir em paz aqui. Então, o que a gente tem? M quadrado mais m quadrado vai dar 2m ao quadrado. Isso aqui organizando bem vai ficar a elevado ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado mais 2m quadrado mais 2bm. É isso? Todos esses termos? Não. Que? Ah, é menos. Perdão. Aqui é menos. Né? Quando eu isolei o h, eu subtraí m ao quadrado em ambos os lados. Então aqui é menos. Então aqui vai ser c menos m ao quadrado. Logo isso aqui vai dar a elevado ao quadrado igual a b ao quadrado mais c elevado ao quadrado. Então menos m quadrado mais m quadrado deu zero. Ficamos só com mais 2bm. Então esse seria o lado oposto a um ângulo obtuso. E aí quando eu tenho essa situação, eu consigo determinar o valor deste lado, deste cateto dessa forma. Cara, o cara que parou a vida dele para ficar fazendo esses desenhos, olhando as relações entre os triângulos e tal, merece os parabéns. Isso se foi um cara, né? Porque pode muito bem ter sido uma mulher. Não tem problema nenhum. Como aconteceu muito na ciência, acredito que hoje aconteça menos, né? Mas algumas cientistas não tiveram o reconhecimento que mereciam. Tiveram trabalho roubado. É muito complicado, né, cara? Às vezes tu acaba descobrindo que um cientista que tu achava que o trabalho que o cara fez foi realmente muito importante e tal, ele roubou aquele trabalho, não era dele. Ele não fez metade, não fez um décimo do esforço para descobrir aquelas coisas. Ele só pegou de outra pessoa, que não necessariamente uma mulher, mas pegou de outra pessoa aquilo. É bem triste, né? Tu olha e fala, poxa, sabe, perde todo o valor, assim, tudo que pelo menos o que eu achava que a pessoa tinha conquistado, foi tudo por água abaixo. Deixa de ser um ser humano pra mim, esse é o ponto. Pra mim, é só isso. Então vai ser mais 2bm. Então no outro a gente subtraiu 2bm, agora a gente está somando, né? Deixa eu só ver aqui, vamos dar uma olhada para ver se era isso mesmo. Quando o ângulo é agudo, a gente subtrai. Agora quando a gente tem um ângulo obtuso, daí a gente soma, né? Agora vai ser mais interessante, cara, realmente interessante. Entendemos um pouquinho então a mais hoje. Tá, então exercício resolvido. Na figura abaixo, calcular o valor de x. Sim, senhores, vamos calcular o valor de x. Só um exercício que eu vou botar um EX aqui. E se reuniram os patos, cara. Olha que maravilha. Um dia bom pra se reunir mesmo. Então, tá, o ângulo, na verdade o cateto oposto ao ângulo é esse aqui, que a medida é 14, né? Então, muito similar ao outro, a gente vai fazer 14 ao quadrado, que é 196, eu acho. Caramba, pato, por que tu não vai pra outro canto, cara? Tem que fazer a reunião aqui do lado.
196. Eu vou começar a expulsar esses bichos daqui, cara. Então já estão começando a incomodar só um pouquinho. Então vai ser 196, aí tu faz o quadrado dos outros dois, seria 6 ao quadrado, que é 36 mais 100. Isso dá 36 mais 100. E agora tu faz mais duas vezes essa parte aqui embaixo, né, que seria a soma da coisa, vezes MB, né? É você. Calma lá. Vem pra cá. É 2 vezes BM, tá? Então, se a gente voltar pro desenho, eu vou precisar olhar pro desenho de novo mais uma vez. Tá? O B está aqui. E o C é esse daqui de cima, certo? Então vai ser 2 vezes BM, tá? Então vai ser 2x vezes 10. No caso vai dar mais 20x. Vocês são animais inconvenientes, bichinho. Vocês não percebem isso? O ser humano precisa ter a noção das coisas. E vocês também. Tá, aqui o que eu vou fazer? Eu vou subtrair 136 em ambos os lados. Eu vou ficar com 20x igual. Aqui seria 196 menos 100 dá 96. Menos 36 seria 60. 60. Logo, se eu dividir ambos os lados agora por 20, que dá, né? Nesse caso que é fácil. Então 60 dividido por 20 vai dar 3. E esse é o valor do nosso x. Me diz que é isso. É isso mesmo. Muito bom, exercícios. Olha aí, temos eles para praticar. Questão 1, então, dos nossos exercícios. Esse tem só A, B, não, tem mais de duas. Perfeito. Pelo visto, a gente vai ter que fazer algumas a mais nesse daqui, por conta que eu acho que vai ser misto, né? O que a gente vai usar? Bom, nesse caso é a questão do ângulo ser aqui maior do que 90 graus, né? Obtuso. Então, vai ser 13 ao quadrado. 13 ao quadrado dá 169, né? 169 mais 10 e 5. Então, seria mais 100 mais 25 mais, porque ele é obtuso, então seria 2 vezes 5 que dá 10, vai dar mais 10x. Perfeito, não é mesmo? Perfeito. Então 169 menos 100, já vamos botar aqui assim, 10x. E aí subtraindo 125 em ambos os lados, mas vamos primeiro assim, 169 menos 100 dá 69. Menos 20 dá menos 5, na verdade, daria 64 menos 20, 44. Eu tenho que fazer desse jeito, senão não vou conseguir, tá? Então x igual a 4,4. É só o que me falta, rapaz. O Ctrl B não serve mais pra nada aqui nessa coisa. Então vamos pra letra B. Se for a mesma coisa dessa, a gente pula pra próxima. X igual a 4,4 foi o que a gente obteve. A B é a mesma coisa, tá? Mudou um pouquinho aqui, só mudou o lado da figura, mas a resposta vai ser fácil de achar do mesmo jeito. Deveríamos fazer? Tá, vamos fazer, porque eu suspeito que alguns vão ter dificuldade. Então o cateto oposto àquele ângulo obtuso seria o 8. 8 ao quadrado é 64. Isso aqui, esse 64 pode escrever como sendo igual a 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Vai ser 16 mais 25. Isso aqui mais duas vezes aí 5 vezes o x, que vai dar 2 vezes o b vezes o m, né?
Então isso aí vai ser 10x. E é isso. Então, se a gente subtrair esse 16 e esse 25 aqui em ambos os lados, vão ficar com 10x igual a quem? 64 menos 25 vai ser 60, vai ser 59 menos 25, menos 20, quer dizer, que dá 59, 39, 39, menos 16 vai ser 23. Tá vendo por que eu uso calculadora? Então nosso x vai ser 2,3. Vamos torcer para que seja mesmo. É isso mesmo. Tá, letra C, mesma coisa. Provavelmente é o último exercício dessa parte, é. Então vamos fazer então. Teremos que fazer, então faremos. Mas como tu reparou até agora, nada muito impressionante, né, para nós. Depois de 200 horas resolvendo questões de ensino fundamental, nada é tão impressionante assim, né? Tá, aqui a gente pode escrever o x ao quadrado como sendo a soma aí do 8 quadrado mais 10, tá? Então, x quadrado vai ser 64 mais 10 ao quadrado que dá 100, mais 2 vezes o 10 que vai dar 20 vezes 2 que dá 40. É só isso, não é mesmo? Básico, básico. Então nosso x ao quadrado vai ser o quê? Essa aqui vai dar 204, né? 40 com 60 dá 100, com 64 dá 104, é. 204. Tá. Tirar a raiz quadrada disso vai ser... Vamos fatorar esse 204 para ver o que sai disso daí. Tá, então vamos dividir isso por 2 primeiro. Então isso vai ser 102 por 2 de novo. Vai dar 51. 51, cara, eu não sei te dizer, mas tem uma cara de ser 3 vezes alguma coisa, né? 51 é 3 vezes... 3 vezes 15 dá 45. 3 vezes 16... 17, né? 3 vezes 10, 30. 3 vezes 7, 21. Seria 3 vezes 17. Mas de qualquer jeito não serve, né? Tu não tira isso daqui de dentro de uma raiz quadrada. Então, vamos escrever esse 204 como sendo 4 vezes 51. Tá? Então, se a gente tirar essa raiz quadrada, a gente vai ficar com x igual a raiz quadrada de 4 vai ser 2. Vai ser 2 raízes quadradas de 51. O melhor que deu pra fazer foi isso daqui. O melhor que eu consegui fazer foi isso. Raiz quadrada de 204 ou 2 vezes raiz quadrada de 51. 210. O que significa que faltam 54 páginas para acabar este belo livro, essa maravilha de livro aqui. E a gente vai poder seguir as nossas vidas resolvendo as questões de matemática do ensino médio. Falando nisso, quanto tempo nós temos? Temos aí muito tempo, mais de meia hora. Então deixa do jeito que tá, né? Pô, deixa assim e vamos vir pra cá. Natureza de um triângulo. Veja bem. Podemos estabelecer... calma lá. Podemos estabelecer o seguinte critério para classificar triângulos. Quanto aos ângulos. Sendo A a medida do maior lado, temos...
que seria a nossa... Tá bom, para o triângulo retângulo, aí seria a nossa hipotenusa, né? Então, a ao quadrado igual a b quadrado mais c ao quadrado, teríamos um triângulo retângulo. Perfeito. Se o a ao quadrado é maior do que b ao quadrado mais c ao quadrado, aí a gente tem um acutângulo. E a quadrado mais maior do que... Ah, não, menor, quer dizer. E maior vai ser um obtusângulo. Tá. Um triângulo cujos lados medem 3, 4 e 5 é retângulo. Sim, é o básico, né? Aquele que a gente já viu. Porque a gente teria esta igualdade. A gente vai ter que copiar isso daqui. Certo? Essas três coisas vai pra gente classificar. Não temos para onde fugir. Não temos. Então, b quadrado mais c quadrado. Retângulo, vamos escrever aqui. Pegar o nosso deltazinho, nosso triângulozinho bonito. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Você perdeu no caminho de casa? Tá aqui. Tá. Retângulo. Essa condição. Próximo. Triângulo. Acutângulo. Acho que os ângulos internos seriam menores do que 90 graus, eu imagino. Eu acho que é. Então, o a ao quadrado é menor do que b ao quadrado mais c ao quadrado. E por fim, temos o último e não menos importante, triângulo obtusângulo. É o B mudo? É. Então, o a ao quadrado é maior que a soma dos outros dois lados ao quadrado. Tá brincando, cara. Tá, mais 3 coisas pra te guardar na cabeça. Mais duas, né? Porque essa daqui foi-se embora. Isso aqui a gente já sabe desde sempre. Se encontrar essa relação perfeita, essas outras duas aí é que é complicado. Então a quadrado, se for menor do que b quadrado mais c ao quadrado, é acutângulo. E se for maior, é obtusângulo. Tá bom? Tudo bem, sim senhor. Então temos um exemplo aqui, um triângulo cujos lados medem 4, 2 e 5. Primeiro, a gente pegaria o maior como referência. Então, o maior é 5. Então, isso elevado ao quadrado vai dar 25, sem olhar ali, né? Elevado ao quadrado, isso aqui dá 25. Isso vai ser maior ou menor que a soma dos outros dois ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. E 2 ao quadrado é 4. 16 mais 4 é 20. Logo, é menor do que o maior lado. Então, se o maior lado é maior... Cadê você? Cadê as relações que a gente viu que eu já esqueci? Se o maior lado for maior, é um obtusângulo. É isso. Aham. Ele dá o nome... Ah, ele dá o nome sim, tá aqui. Obtusângulo. Exercícios. Classificar quanto aos ângulos os triângulos cujos lados medem. Vamos lá, eu vou ter que apagar depois as cositas, né? Isso aí sempre dá um trabalho. Esse sinal de mais e menos, né? Que o YouTube não aceita tu colocar esses dois símbolos aqui, ó. Maior e menor, tá vendo? Ó, ficou bonitinho. Mas ele não aceita tu colocar isso na descrição do vídeo. Eu não sei porquê, imagino que deva ter algum sentido, né? Mas eu não sei.
Alguma coisa com o algoritmo dele lá, que ele não consiga ler a descrição direito, dê algum problema, ou sei lá. Então aqui a gente tem os lados 5, 8 e 7. Primeiramente que o maior a gente vai colocar aqui à esquerda, né? A gente deixa ele separado dos outros dois para avaliar o que vai acontecer. Então seria 8 ao quadrado. Vamos colocar o igual por enquanto, tá? Tá nisso. Deixa o sinal de igual, depois se precisar mudar a gente muda. Então o 8 ele tem que... E os outros dois a gente também eleva ao quadrado. Então vai ser 7 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então 7 ao quadrado mais o outro lado ao quadrado. E eu já esqueci os outros dois nomes, tá? O acutângulo e o obtusângulo. Esse lado aqui, o maior, tem que ser menor do que os outros dois lados ao quadrado. Eu acho que é isso. Então tá. Aqui a gente vai ter 8 ao quadrado, que dá... talvez isso aqui não seja o melhor símbolo, né? Vamos colocar desse jeito. Esse risco aí que fica meio que... A gente tá ainda vendo, tá? O que vai acontecer. Então, aqui o 8 ao quadrado é 64. Isso aqui, calma lá. Traço. 64, 7 ao quadrado 49. 49 mais 25. Então o que a gente sabe? Que 64. Opa, 64 eu falei, poxa. É alguma coisa aqui do 49 mais 25, olha. 49 mais 20 dá 69. Mais 5 dá 74. Então esse 64 é menor do que 74. Certo? Então isso aqui seria um acutângulo, né? Eu acho que é isso. Vamos colocar um triângulozinho aqui. Acutângulo. Acutângulos. Vamos ver. Acutângulo mesmo. Tá, como é que ele leva os outros? Ele já sabe, ele antes de fazer a soma, ele já sabe que é menor, olha só que impressionante. Então o cara é bom, antes de fazer ele já sabe a resposta, esse é bom. A gente não é tão bom assim ainda, então a gente fica na incerteza aqui quando tá lidando com essas medidas. E de novo, classificá-los não é difícil, a gente vai pegar duas questões só como referência e o resto é bobagem. Então a letra F, a gente tem o que aqui? Qual é a maior medida? É o 10. Então faz 10 ao quadrado que vai dar 100. Esse 100 aí é alguma coisa que tu ainda não sabe em relação aos outros lados. E aí os outros dois vai ser 7 e 4, né? 7 quadrado é 49, mais 4 quadrado, que é 16. Agora sim, tu sabe dizer que o 100 é maior do que... vai ser 49 com 10, 59 com 6, 65. Então esse maior lado é maior do que a soma do quadrado dos outros lados. Então este é um triângulo obtusângulo. É isso mesmo? É isso mesmo, obtusângulo. Então sabemos classificá-los. Resumo. Tudo bem. Lado oposto a ângulo agudo, a gente faz a ao quadrado igual a b quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes o b vezes o m. Certo? E no outro caso aqui, a gente faria mais 2 vezes bm. Tudo bem, tudo bem. A quadrado, b quadrado mais c menos 2bm
E aqui vai ser mais 2bm. É bom que não muda muito. Ai, ai. E depois dos exercícios complementares, o que a gente vai ter? A gente vai ter muita diversão. É só o que a gente vai ter. Então vamos fazer. Nas figuras abaixo, calcule o x. Tu acredita nisso? Então nesse caso aqui, o 10 é o lado oposto a um ângulo agudo. Então, se ele é oposto a um ângulo agudo, sabemos que vamos utilizar x ao quadrado mais, quer dizer, a ao quadrado mais b quadrado mais c quadrado menos 2bm. Então 10 quadrado vai dar 100 igual aos outros lados ao quadrado vai ser 64 mais 144. O problema é essas contas, cara. O problema é essas contas aqui, que não são a coisa mais agradável do mundo fazer de cabeça. E agora a gente vai ser, isso aí vai ser menos 2 vezes o b, que no nosso caso é 12, né? O b tá aqui embaixo. Então 2 vezes 12 vai dar 24x, tá? Então vai ser menos 24x. E ficamos com isso. Todo mundo aqui é divisível por 4. Todo mundo é divisível por 4. Não é divisível por 12, que seria muito bom. Então vamos dividir por 4. Você vai dar 25. 64 por 4 dá 16. 144 por 4 vai dar 36. E isso você vai dar 6. 4 vezes 36 dá 144. Tem que dar, né, cara? Tem que dar. Tem que dar, precisa. Então aqui, se eu somar 6x em ambos os lados, ficaria eu com 6x aqui. Opa. 6x igual. E subtrair 25 em ambos os lados, ficaríamos com o quê? 36 menos 25 dá 10, dá 11, sobra 11. Mais 16 dá 27. 27. Eu espero que seja isso, né? Mas eu acho que é. Então agora, se eu dividir ambos os lados por 6, ficaríamos com x igual 27 dividido por 6. Veja que 27 é 3 vezes 9. 6 e esse 3 dá para simplificar, vai ficar 9 sobre 2, que é igual a 4,5. Será que ele vai fazer desse jeito? Vai fazer desse jeito mesmo, meu filho. 4,5. Tá, então vamos ver quantas dessas a gente tem. Tem C, tem D. Tá, essa daqui é muito parecida com a anterior, então a gente vai deixar quieto, tá? Muito parecida. A letra C já é muda, né? Que vai ser menos, mas tem outras pra cá. Então a gente vai fazer a E. Vamos deixar o resto aí. É tudo repetição. Não tem por que fazê-las. E a gente já entendeu, a gente já gravou as coisas na cabeça. Que não vai durar muito tempo, mas a gente gravou. Tá? Então nesse caso aqui o que muda é que vai ser o x ao quadrado, que vai ser mais 2bm, né, em vez de ser menos. Então a única coisa. Então aqui teremos x quadrado igual aos lados ao quadrado. Então vai ser 5 e 3, né? Então esse 5 ao quadrado vai dar 25. 25 mais 3 quadrado que dá 9. Aqui vai ser mais, né? Agora mudou, brincadeira. Vai ser 2 vezes o b vezes o m. Então 2 vezes 1,5 vai dar 3. 3 vezes 5 dá 15. Então isso aqui vai dar mais 15.
E agora teremos o seguinte: x ao quadrado igual 25 mais 15 dá 40, certo? 30, 40, 25 mais 15 dá 40, com 9, 49. 49, logo meu x vai ser igual a 7. Nossa, bem mais tranquilo do que a gente imaginou que fosse, né? X igual a 7. Aham. Então os testes agora, como é que ele fez? Ele fez a mesma coisa que eu? 25 mais 9 mais 15, lógico, né? Não tinha muito pra onde ir, tá? Um triângulo cujos lados medem 5, 12 e 13. Ah, ele quer saber o que ele é, tá? Então, testes de novo. Poxa vida, pra que todo esse espaço? Tá, primeira coisa, o maior lado a gente vai deixar à esquerda ao quadrado, que é o 13. 13 ao quadrado é um 69. 69 igual ao quadrado dos outros dois, então seria 25 e do 12, né? Então é do 5, no caso, ao quadrado vai dar 25 mais 12 ao quadrado, que é 144. E aqui lembrando que a gente não sabe, volta, calma lá, não sabe o que é, eu botei o igual por reflexo, tá? Não foi por querer não. Então 169, nesse caso vai ser aqui 25 com 144, 20 com 144 dá 164 com 5169, tá? Então isso aqui é igual. Se é igual, então é um triângulo retângulo. Triângulo retângulo. Perfeitamente. Ctrl V, vou botar o 2 aqui. Vamos ver onde tá. É retângulo. Então ele já... Ah, agora... Ah, como o jogo mudou, não é mesmo? Não sabemos. 3 pontinhos é bom. Gostei disso. Esses 3 pontinhos aqui no meio. Bem melhor do que a maneira como eu achei pra separar. Não, agora sim. Isso daqui sim é decente. Tá, questão 2. Como se alguém se importasse, né, com a minha opinião do que é decente e o que não é. 2. O triângulo cujos lados medem 11, 6 e 9 é... Bom, de novo, a gente começa pelo menor, pelo maior primeiro, né, que vai ser então 121, que seria 11 ao quadrado. E eu gostei desses 3 pontinhos, a gente vai usar. Isso aqui vai ser igual a quem? 121 vai ser 36 mais 81. Então, 36 mais 81. Isso aí a gente vai determinar agora. Então, 1, 2, 1. Tá. 36, cara, 80. Ficaria 87 mais 30. Dá 107. Não. Com 20 daria 107. Com 30, 117. Então 121 é maior do que 117. Certíssimo. Certíssimo mesmo. Logo, este é um triângulo. Se é maior, é um obtusângulo, certo? Eu acho que é isso. É, exatamente. É obtusângulo. Os pontinhos aqui, gostei deles. Também que a gente acertou a resposta também. Então, questão 3. Outro teste de classificar triângulos aí. Não tem problema, não tem problema. A gente faz. Tá, então os lados são... 17 é pra quebrar, né? 17 tu me quebras. Eu tenho que fazer a conta. Pior que eu nem sei, cara. Nem pra chutar. Tá, então vamos fazer. Calculadora. 17 ao quadrado.
289. 289. Vamos botar os pontinhos aqui assim. Não, vírgula não. 289 vai ser igual a 8 e o 15. O 15 é 225 mais 64. Tá. 225 com 60 daria 229 com 60, né? De 20, 60, 80, dá 289. Então, temos aí um triângulo retângulo, certo? Isso aqui vai ser igual a 289. Vou botar aqui o nosso delta, que a gente não está usando por enquanto. Ainda bem. Já foi a parte de Bhaskara, já se foi. Tomara que nunca retorne, mas vai retornar, né? A um ângulo reto. Opa, o triângulo de lados tem um ângulo reto, porque é um triângulo retângulo. Então, tá bom. Questão 4. Com 3 segmentos de comprimentos iguais... ele quer saber da possibilidade de formar ou não um triângulo. Perfeito. Tá, o que a gente tem aqui de teste rápido em relação a isso? Tá? É 10, 12 e 23. A gente pega o 23, guarda ele na mente. A soma dos outros dois lados tem que ser maior do que 23 para te conseguir formar um triângulo. Essa é uma das 3 exigências. Tu testaria todos, né? Mas essa daqui tem que ser cumprida. Então 10 mais 12 dá 22. Então a soma de dois lados, nesse caso, é menor do que o 23. Então com essas medidas aqui tu não consegue formar um triângulo. Ponto final. Então temos aqui, ó, não é possível formar um triângulo. Questão 5. Na figura, no triângulo da figura abaixo, o valor de x é. Perfeito. Vamos para 5. Bom, que a gente ainda guarda na cabeça nessas regrinhas anteriores que a gente viu. Acho que no último livro, não foi nem nesse, né? Foi no terceiro que a gente tinha feito ali. Que bom que está tudo guardado na nossa memória. Pode ser acessado a qualquer momento. Valor de x. Olha, nesse caso a gente pode dizer o seguinte, que o x, aí este lado, ele é oposto a um ângulo agudo. Então vale aquela relação lá de x ao quadrado é igual a soma do quadrado dos outros lados, menos 2 vezes o nosso b vezes o m aqui, que no nosso caso é 3,8. Tá bom, tá bom. Então escreveremos assim, x ao quadrado igual 5 ao quadrado é 25, mais 10 ao quadrado que é 100. Isso aqui menos 2 vezes 3,8 vezes o 10. Então seria 2 vezes o 38. 2 vezes 38, eu me pergunto, dá 30, dá 60, 8 dá 16, 76. 76, vocês acreditam nisso? Tá bom, então x ao quadrado vai ser igual 100 menos 76. Para 100 quanto é que falta? 4 para 80 mais 20. Então sobraria 24 aqui. E 25 mais 24 dá 49. Que tem uma bela raiz, certo? Então x igual a 7. X igual a 7. Cadê o valor do x? Está aqui. Como é que ele fez? Ele fez. Não, ele fez a mesma coisa que a gente, né? Eu só fiz essa partezinha de cabeça, né? As multiplicações e tudo mais. De uma vez só. Tá aí 49, que dá uma bela raiz quadrada. Questão 6. Interessante que ele gastou acho que 4 questões pra avaliar
para ver se a gente sabia classificar os triângulos e dizer se era possível formar um triângulo com aquelas medidas dos lados, né? É interessante, são perguntas interessantes também. Então na 6 aqui, ele quer que a gente determine o valor do x de novo, só que nesse caso aqui, esse lado aqui é oposto a um ângulo obtuso, né? Então em vez de ser menos 2bm, a gente vai fazer mais 2bm para resolver. Vamos lá, só vamos ver quanto tempo a gente ainda tem, né? Porque eu me empolguei num desses últimos vídeos e a gente passou só um pouquinho da hora, né? Tá, temos 10 minutos, então 10 minutos é um baita tempo. Bom, então aqui vai ser x ao quadrado igual a 25 mais 16. X quadrado igual a 16 mais, nesse caso, 2 vezes o b, que no nosso caso é 4, vai dar 8, vezes o m, que é 1. Então, vai continuar sendo 8. Isso aí vai ser x ao quadrado igual a 25 mais 24, né? 16 mais 8. Então tá bom, então dá 49 de novo. Então o nosso x vai ser igual a 7. De novo, e essa é a questão 6, tá vendo? Ó, a resposta dela vai ser o... eu falei que eu ia parar de notar isso, tá? Perdão. É que é muito trabalho para quem organizou essas questões assim para isso acontecer de vez em quando, para ter essa frequência, tá? Não é simples assim, de qualquer jeito, aleatoriamente isso vai acontecer uma vez ou outra. Não, cara, isso aqui é muito consistente para ser aleatório. Ou é realmente aleatório, né? Porque o conceito de ser aleatório é muito complicado, né? Da gente aceitar. Então tá aí, 7. Questão 7 e a outra também era 7 a resposta, olha só. E a 7 mesmo, o que a gente tem? O perímetro do triângulo ABC da figura. Ok, a única coisa que a gente precisa para o perímetro é o valor do x. Neste caso, este lado aqui está oposto a um ângulo agudo. Então, o que a gente vai fazer? Vai ser menos, né? Então vai ser x quadrado. X ao quadrado igual a 5 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Então seria 25 mais 100 menos 2 vezes o 10 vezes o 2,2. Então vamos fazer assim, 10 vezes 2,2 dá 22, vezes 2, 44. Então nosso x ao quadrado vai ser o quê? 100 menos 44 dá 60... Não. 60 não, dá 56, né? Tá, calma lá, vai com calma. 100 menos 40 dá 60. Então seria 56 mesmo, tá? Deu 56 mais 25. 20 com 50 daria 76. Mais os 5,81. 76 com 5,81, tá? Então nosso x vai ser igual a 9. Exatamente isso. Tá? X igual a 9, logo o perímetro disso vai ser 9 com 10. Dá 19, com 5 dá 24. Então o valor do perímetro é 24. A gente tem unidade? Não. Então deixa do jeito que tá. Isso aí, ó. 24, ele achou, né? Tá tudo certinho. 9, 10 e 5. A gente não pode sair fazendo as questões de qualquer jeito, né? E errar as coisas fica feio. Tá? Então 6. Não, 6 não. Questão 8. Não é 6. O cara vai desaprendendo com o tempo, né? O perímetro desse triângulo da figura é, de novo, a gente tem que achar o x primeiro.
Aqui a gente sabe que é 12, tá. Então vai ser x ao quadrado. Aqui vai ser mais 2bm por conta de ser um ângulo obtuso, né? Então x quadrado vai ser igual a alguma coisa. Ao 12 ao quadrado que dá 144, mais o outro que eu não vi, que é 10. Então, mais 100. Menos 2 vezes 10 vezes 4. Não, menos não, mais, calma lá. É mais, meu amor. Então, tá. 2 vezes 40, tá? Porque 4 vezes 10 dá 80, vezes 2... 4 vezes 10 dá 40, vezes 2 dá 80. Agora sim nos acertamos por aqui, certo? Então isso daqui não tá com a cara de dar um valor que dê pra tirar de dentro da raiz, né? Mas não tá mesmo. Isso aqui vai ser 244, 300... Calma lá, com 80 o que que dá? 140 com 80 dá 220. Vai dar 224, vai dar 324, que deve ter uma raiz, tá? Então, perdão aí pela demora, mas a cabeça não ajuda sempre, né? Nunca é tão rápido assim, tá? X vai ser... Vamos procurar ver se tem uma raiz esse 324 aí. Raiz quadrada, 18. Então, nosso perímetro vai ser igual a 18 mais 12 dá 20, dá 30, com 10 dá 40. Então, tá aí o nosso perímetro. É justamente isso. Quarentinha, quarentinha. Então, vamos para relações métricas na circunferência. Também é importante. Só que antes da gente ir para essas relações, temos que ver se temos o tempo para isso. Temos 3 minutos, suficiente para anotar alguma coisa, certo? Suficiente. Já vou até deixar separadinho aqui. Ou não, né? Próximo vídeo a gente começa com essa parte, tá bom? Então, muito obrigado pela tua companhia e a gente se encontra por aí. Até mais.